Bom dia, irmãos, bom dia, que a paz seja convosco, amém? Vamos dizer todos glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Estamos aqui nesta manhã de sábado, dia 13 de junho de 2026, onde o Senhor nos concede mais uma oportunidade, mais uma vez, onde nós podemos, glorificar e exaltar o nome do Senhor. E nós podemos dizer, até aqui nos ajudou o Senhor. E o Salmo 118, versículo 24, que nos diz assim: este é o dia que o Senhor nos fez. Então que nós venhamos, com o nosso coração grato, com o nosso coração alegre por este dia maravilhoso, por este dia, onde nós vamos poder ver o agir de Deus, sentir a manifestação do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, onde nós podemos contemplar todas as maravilhas, Então o Senhor nos deu mais essa grande e rica oportunidade e que nós venhamos falar, do amor de Deus, da grandeza de Deus, o amor de Deus que é puro, da grandeza de Deus que abraça toda a humanidade, o amor de Deus, abraçou toda a humanidade ali na cruz do Calvário, quando Jesus foi ali de braços abertos, dar a sua vida por nós, derramar o seu sangue para perdoar os nossos pecados, e rogar ao Espírito Santo que estivesse conosco sobre a face da terra. Então, irmãos, nesta caminhada nós não estamos sozinhos. Nós estamos sob a direção do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Mesmo que você saia fisicamente da sua casa, sem a companhia de um filho, sem a companhia da mãe, sem a companhia do esposo ou da esposa, ou seja, de qualquer pessoa familiar, mas você está acompanhado da presença poderosa do nosso Deus vivo, da pessoa poderosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e da pessoa maravilhosa que é o Espírito Santo de Deus, que tem nos conduzido, tem falado aos nossos corações, tem nos consolado, tem nos confortado, tem nos trago o entendimento, tem nos trago sabedoria. Então, nesta caminhada que nós não estamos sozinhos, amém? Que nós possamos crer, na palavra de Deus, confiar na palavra de Deus que é verdadeira, ela nunca falhou. E nunca vai falhar, porque a própria palavra diz, passarás os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Então este é o novo dia que o Senhor nos fez, alegremos e regozijemos nele. Tem bênção, tem vitória, tem renovo, tem restauração, tem respostas, para os nossos problemas, tem tudo de bom. O Senhor preparou e deixou para nós neste dia. Basta nós refletirmos, pararmos e observarmos a nossa volta, E o Senhor, Ele é poderoso para nos dar vitória, e a vitória é nossa pelo sangue de Jesus Cristo. Então que nós venhamos ser gratos, pela palavra de Deus. E eu estou aqui com a Bíblia Sagrada, o livro santo, no livro de Salmos, capítulo 5, eu vou apenas ler 2 ou 3 versículos, onde pela madrugada eu fui despertada e meditando na palavra do Senhor, me veio esta palavra, inspirada pelo Espírito Santo de Deus aos nossos corações. Eu tenho certeza que esta palavra ela vai trazer resposta, ela vai trazer refrigério para a nossa alma, para o nosso espírito, para o nosso corpo cansado. Ela vai trazer resposta para as nossas perguntas, E a resposta que vem de Deus, irmão, é uma resposta direcionada, é uma resposta, ela é certa, é uma resposta que ela vem tranquilizando a nossa alma, ela vem tranquilizando, o nosso corpo, ela vem quebrando, barreiras, é a palavra de Deus. Então que você possa ficar atento ao ouvir a palavra de Deus, que você possa meditar na palavra de Deus, como eu vou repetir, eu tenho repetido sempre. E a palavra de Deus diz que em tudo há um propósito, A palavra de Deus nos diz no Salmos de número 1, que nós devemos meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Então Deus está nos dando essa oportunidade. Vamos abraçar,
com todo amor, com todo carinho, a palavra de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ela vem, né, para nos corrigir, ela veio para endireitar as nossas veredas, ela veio para transformar a nossa vida, ela veio para trazer libertação para a nossa alma, né, para a nossa mente cansada, né? Nos dias de hoje nós vivemos cansados, preocupados, então a palavra de Deus, ela veio, né, para trazer esse refrigério. Quem sabe você está buscando refrigério, está buscando respostas, né, para os seus problemas, para a sua vida diária, para o seu cotidiano, e Deus tem a resposta, e eu tenho certeza que está aqui no livro de Salmos, capítulo 5, Salmos, capítulo 5, versículo 1 e 2, nos diz assim: Dá ouvido às minhas palavras, ó Senhor, atende a minha meditação. Atende a voz do meu clamor, Rei meu e Deus meu, pois a ti orarei. O versículo 3 nos diz assim: Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. Pela manhã apresentarei a ti a minha oração e vigiarei. Senhor, nosso Deus e Pai, te agradecemos pela tua presença, te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos por mais essa grande e rica oportunidade concedida pelo Senhor. Pai, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, retira de nós tudo aquilo que não te agrada, todo o empecilho. Meu Deus, meu Pai, nos fortalece, nos dá vitória. Meu Deus, nós estamos aqui, Senhor, nesta manhã para ouvir a tua voz, que nós venhamos ser enriquecidos com a tua palavra, que nós venhamos ser libertos através da tua palavra. Meu Deus, meu Pai, e a tua palavra, Senhor, ela é bênção para as nossas vidas, e a tua palavra também diz que ela não traz sofrimento, que ela não traz dor, mas ela traz o refrigério para a nossa alma. Meu Deus, meu Pai, eu entrego em tuas santas mãos, meu Deus, meu Pai, a nossa vida, o nosso dia, este momento onde nós iremos meditar na tua palavra, que o teu Espírito Santo, ó Deus, venha falar conosco, nos dando entendimento, nos dando sabedoria, repreendendo, ó Deus, tudo aquilo, Senhor, que queira, meu Deus, atrapalhar este momento de comunhão, este momento de libertação, este momento, ó Deus, onde nós estamos, Senhor, nos relacionando contigo. Meu Deus, que todas as barreiras caem por terra, que todo o empecilho venha a ser retirado da mente, do coração, todo o cansaço físico, todo o cansaço mental, que venha a ser repreendido e venha a ser cancelado, e que o teu Espírito Santo nos encha de paz, nos enche de alegria em nossos corações. É o que nós te pedimos e nós te agradecemos nesta manhã, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Senhor Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Amados irmãos e irmãs, aqui o salmista, ele estava pedindo a Deus, né, que desse ouvido às suas palavras, que desse ouvido à meditação, que desse ouvido à sua oração. E eu quero te dizer nesta manhã, meu irmão e minha irmã, igreja do Senhor, que o nosso Deus, ele ouve as nossas orações. Eu quero dizer para você que ele tem contemplado a tua vida, ele tem contemplado a tua história, ele tem contemplado a sua necessidade. O nosso Deus é aquele que nos contempla de dia e de noite, o olhar do Senhor está sobre nós. Nós estamos, né, em qualquer situação, em qualquer lugar, o olhar do Senhor está sobre nós, o olhar do Senhor repousa sobre nós. E o Senhor, ele contempla a nossa necessidade, ele contempla a nossa vida. E muitas das vezes nós ouvimos, né, diante de alguns problemas, diante de algumas situações, nós ouvimos pessoas dizerem assim: Deus não está me ouvindo, Deus não tem ouvido, Deus não tem respondido. Deus esqueceu de mim. Irmãos, eu quero dizer para você que Deus, o nosso Pai, ele nunca se esqueceu de nós. O Pai, ele nunca esquece do Filho. Em qualquer situação em que nós estivermos, nós não estamos esquecidos, porque a sua palavra nos diz que pode o pai e a mãe desamparar, mas eu, Senhor teu Deus, nunca o desampararei, irmão. Em momento algum, em hipótese alguma, nós somos esquecidos por Deus, nós somos desamparados por Deus, porque se Deus estivesse esquecido de nós, nos desamparado, nós não estaríamos aqui. Nós já estaríamos, né, numa condição muito inferior, muito mais terrível. Mas não, o olhar de Deus está sobre nós, os cuidados do Senhor estão conosco, mesmo nessa aflição, mesmo nessa condição em que você se encontra, só você sabe como é que está o seu pensamento, o seu sentimento, mas o olhar de Deus está sobre ti.
O olhar de Deus está te acompanhando. O olhar de Deus está te protegendo, porque o nosso Deus, ele protege. O nosso Deus, ele renova as nossas forças. Mesmo parecendo que você está sem força, Deus está te dando condição para prosseguir. Deus está te dando condição para caminhar. E a sua palavra nos diz assim: sem mim nada podeis fazer. Então você que tem questionado que Deus esqueceu de você, que Deus não está te ouvindo, que Deus não está te contemplando, peça perdão a Ele, porque o olhar dele está sobre ti. Ele está te acompanhando. Ele está te livrando. Se você está de pé hoje, é livramento que Deus te deu. Se você está respirando, é vida que Deus está te dando. E a sua palavra nos diz assim que Ele nos dá vida e vida em abundância. É necessário nós nos arrependermos das nossas falhas, dos nossos questionamentos. Nós precisamos, irmãos, nos voltar mais para Deus, orar mais, pedir a Deus, clamar a Deus, apresentar a Ele. Nós vemos aqui que o salmista Davi, ele estava pedindo para Deus atender a sua meditação. Ele estava pedindo a Deus para ouvir a sua voz, ouvir o seu clamor. Irmão, a partir do momento que nós nos posicionamos no altar do Senhor, seja onde for, seja dentro de casa, seja na igreja, seja no trabalho, seja dentro de um banheiro, quem sabe você está num lugar que você está no meio da multidão. Você entrou ali naquele banheiro ali e ali você clamou a Deus, Ele te ouviu, Ele te deu resposta, Ele te deu direção. O nosso Deus, irmãos, é aquele que dá direção à nossa vida. O nosso Deus é aquele que traz resposta para a nossa vida. Nós não ficamos sem resposta. Muitas das vezes nós não conseguimos entender, porque nós ficamos tão aflitos, ficamos tão preocupados, tão ansiosos, que nós não conseguimos entender, nós não conseguimos ouvir a voz de Deus, nós não conseguimos entender a resposta de Deus. Tem resposta de Deus para a minha vida, tem resposta de Deus para a tua vida. Mas a ansiedade, a preocupação, os questionamentos toma o lugar de Deus. E nós não podemos permitir que isso aconteça. E aqui o salmista, ele estava pedindo a Deus que ouvisse a voz dele. A partir do momento, irmãos, que nós nos posicionamos na presença do Senhor, o ouvido do Senhor está atento às nossas orações, porque a sua palavra diz que os seus ouvidos não estão tampados para que não possa ouvir. Nós precisamos nos direcionar, nós precisamos nos posicionar na presença do Senhor diante daquilo que nós estamos vivendo, diante daquilo que nós estamos passando. E muitas das vezes nós nos posicionamos diante de algo que não é para ser posicionado. Muitas das vezes nós nos posicionamos diante de pessoas que não vai trazer resposta para nós, que não vai nos ajudar, que não vai trazer uma palavra de reforço, uma palavra de renovo, uma palavra que vai renovar a nossa fé naquele momento de luta, naquele momento de adversidade. Então nós temos que nos posicionar na presença do Todo-Poderoso, que é o Deus Criador e mantenedor de todas as coisas. E a sua palavra nos diz que Ele nos fez a sua imagem e semelhança. Este é o Deus que eu estou falando dele nesta manhã. O Deus que criou os céus, o Deus que criou a terra, o Deus que fez divisão entre o dia e a noite. O Deus que criou o sol e a lua, cada um no seu estado, cada um na sua posição. O sol para presidir o dia, a lua para presidir a noite. Este é o Deus que eu estou falando dele, criador e mantenedor de todas as coisas. E o seu olhar está atento aí aonde você está. O seu olhar está atento, né, no que você tem passado. Então você que tem questionado, Deus não está me ouvindo, Deus não está contemplando, Deus está te ouvindo. Tanto é que Ele está te ouvindo que ele te posicionou, Ele te colocou de pé. Ele está te ouvindo, Ele está te contemplando, que Ele tem te dado força para caminhar. Ele tem colocado pessoas para clamar a Deus a seu favor. Você, muitas das vezes, você não sabe, você não parou para pensar, mas tem homens e mulheres de Deus clamando em seu favor. E a oração do justo, ela pode muito em seus efeitos. Então Davi aqui, ele estava pedindo a Deus no seu momento de luta, no seu momento de abatimento, no seu momento de adversidade, de aflição, ele estava pedindo: meu Deus, ouve o meu clamor. Irmão, Deus, ele tem ouvido o nosso clamor. Deus, ele é Deus que ouve, ele é Deus que responde. E a sua palavra nos garante também que os seus braços não estão encolhidos para que não possa sustentar. Deus tem nos sustentado.
nas lutas, nas adversidades, nessa caminhada difícil, neste momento difícil que você está vivendo. Levante a sua cabeça. E a palavra de Deus diz, né, que o nosso socorro vem do Senhor. Aonde você tem buscado socorro? Você tem apresentado as suas queixas a Deus? Salmo de número 55 ou 56 nos diz, né, Davi apresentando as suas queixas. Pela manhã, ao meio-dia e à tarde, ele apresentava as suas queixas. Davi estava sempre orando a Deus, estava sempre clamando a Deus. Será que nós temos buscado a Deus como devemos buscar? Será que nós temos clamado a Deus? Apresentado as nossas queixas, apresentado os nossos problemas, apresentado as nossas dificuldades, aquilo que nós temos enfrentado, algo que nós temos passado, algo que nós temos vivido, que perdeu o controle? Porque tem algo, irmãos, que somente Deus pode dar a vitória, somente Deus pode intervir. Tem situações que nós olhamos para um lado, olhamos para o outro e não vemos saída. E eu acredito que seja aqui a situação de Davi, porque ele estava aflito, ele estava pedindo que Deus, né, atendesse a sua meditação. E eu quero dizer para você, irmão, irmã, que há um tempo determinado para todas as coisas. Muitas das vezes nós queremos apressar Deus a fazer algo a nosso favor. Nós temos que aprender a esperar o tempo de Deus. E a partir do momento que nós esperamos o tempo de Deus, o nosso coração se acalma. A nossa alma, ela recebe um refrigério. Deus me trouxe aqui algo, irmãos, quando nós vamos no médico, buscar ali a intervenção, né, na medicina. Nós vamos ali, nós passamos pela consulta, nós passamos pela marcação, nós chegamos até a atendente, marcamos, aguardamos o dia da consulta, aguardamos, né, o médico nos chamar e ali entramos para aquela sala, para aquela consulta, para aquele particular. E ali ele vai fazer um autoexame daquilo que nós vamos falar, daquilo que nós estamos apresentando para ele. E diante daquilo que nós estamos apresentando para ele, ele vai passar a medicação. E nós vamos sair dali, nós vamos lá até a farmácia comprar aquela medicação e chegando em casa, nós vamos iniciar o tratamento. E há um tempo para aquela medicação começar a agir. Então, olha só, irmão, cada situação tem ali o seu momento. Então nós temos que aprender a esperar o momento de Deus. Então vai haver o momento da medicação fazer efeito. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, tem o tempo de espera. E no tempo de espera nós temos que estar com o nosso coração voltado para Deus. Nós temos que estar clamando a Deus em oração e na certeza de que Ele está contemplando a nossa vida, porque Ele tudo contempla. Muito mais aonde tem um justo clamando, muito mais aonde tem um justo buscando a sua intervenção, buscando o seu socorro, buscando a sua fortaleza, porque o Senhor é quem nos fortalece, o Senhor é quem nos sustenta. Então, ao tempo da espera, mas no tempo da espera, nós não podemos ficar nesse tempo de espera murmurando, contendendo com Deus, questionando a Deus. O tempo de espera, irmão, é tempo de nós consagrarmos a nossa vida, é tempo de nós adorarmos ao Senhor. É difícil, mas a palavra de Deus diz que tudo é possível ao que crer. E muitas das vezes, né, nós fazemos o contrário. No tempo de espera começamos a questionar. No tempo de espera nós encontramos com um, nós falamos do nosso problema. Nós encontramos com outro, nós falamos do nosso problema. Se nós já apresentamos a Deus, vamos aguardar em silêncio a resposta que vem de Deus. Muitas das vezes nós falamos com pessoas aguardando que aquela pessoa vai trazer uma resposta para nós. A não ser que aquela pessoa esteja direcionada por Deus para trazer a resposta para nós. Aí é algo diferente. Mas nós temos, irmãos, que aprender, apresentar a Deus e esperar de Deus a resposta. E quando nós apresentamos a Deus, irmãos, os nossos problemas, as nossas aflições, as nossas dificuldades, seja ela na família, seja ela no casamento, seja ela na vida espiritual, seja ela dentro da igreja, seja ela no trabalho, seja ela com filhos, seja qual situação for, a partir do momento que nós apresentamos a Deus, aguardar com paciência. A sua palavra nos diz: esperei com paciência no Senhor. E quando nós, irmãos, apresentamos a Deus, nós não precisamos buscar resposta no próximo, nós não precisamos buscar resposta, né, em outra pessoa.
A resposta vai vir de Deus, e Deus ele vai usar pessoas para trazer respostas para nós. Nós não precisamos sair buscando resposta aqui e ali, batendo de porta em porta. Sendo que Jesus disse, eu sou a porta. Então, se nós já batemos na porta com a nossa oração, com o nosso pedido, com o nosso grito de socorro, é aguardarmos a resposta que vem de Deus. Há um tempo determinado. E nesse tempo determinado, nós temos que aprender a estar na presença do Senhor, descansar no Senhor. Esperar dele, porque dele vem a resposta certa. E a resposta que vem de Deus, irmãos, ela vem trazendo refrigério, ela vem quebrando barreiras, ela vem despedaçando grilhões. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, há necessidade de nós nos entregarmos em oração. Eu meditando aqui, eu vejo que Davi, ele tinha essa entrega, ele tinha essa necessidade, ele tinha esse compromisso. Oração é compromisso, oração é entrega, oração é confiança. Louvado seja o nome do Senhor. Eu até deixei aqui, né, escrito aqui, oração é entrega. Davi, ele se entregava todas as manhãs. Nós precisamos ter este compromisso de entrega. Davi, ele era compromissado com a oração, ele era compromissado com Deus. Será que nós temos tido esse tempo de compromisso com Deus? Porque Deus, ele só tem compromisso com quem tem compromisso com ele. Oração, irmão, na vida do cristão, ela tem que ser prioridade. A sua palavra nos diz assim, buscar-me-eis e me achareis quando buscareis de todo o coração. É prioridade. A sua palavra diz, né, tudo que nós pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo, crendo, receberei. É apresentar a Deus, crer. É crer no poder da oração, é crer que Deus está intervindo. Irmão, Deus, ele tem o tempo de trabalhar na nossa vida, ele tem o tempo de trabalhar em cada situação. E nós temos que aprender, né, a esperar o trabalhar de Deus. Muitas das vezes nós queremos apressar a Deus a fazer algo a nosso favor. Não, ele é o dono do tempo, ele é o dono da vida. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós estamos orando, irmão, quando nós nos posicionamos em oração, nós estamos pedindo a Deus proteção. Oração é proteção e Deus protege. Por isso nós estamos aqui vivendo este dia maravilhoso. Eu não sei quantos anos você tem, mas eu tenho certeza que em todos eles os cuidados de Deus esteve sobre você. E continua sobre você, continua sobre mim. Porque se não fosse os cuidados de Deus, irmão, o inimigo de nossas almas já teria nos devorado. Mas os cuidados de Deus, a proteção de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Oração, irmãos, é buscar a direção de Deus. E quando nós buscamos a direção de Deus, nós temos que esperar a resposta dele com paciência, com perseverança, com alegria. Porque muitas das vezes buscamos, né, apresentamos a Deus, mas ficamos, né, naquela tristeza, naquela angústia, naquela ansiedade. Ansiedade, irmãos, não vem de Deus. Ansiedade atrapalha o agir de Deus. Ansiedade atrapalha, né, o nosso relacionamento com Deus, a nossa intimidade com Deus. A ansiedade, ela é um atraso na vida do homem e da mulher de Deus. Porque enquanto está ansioso, você não consegue ouvir a voz de Deus, você não consegue ver a direção que Deus tem dado. A ansiedade, ela tira a paz. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a ansiedade, ela atrapalha este relacionamento com Deus. Oração, irmãos, é buscar equilíbrio. Quantas pessoas desequilibradas por causa do problema, por causa da situação, quantas pessoas tiram a vida, quantas pessoas saem de casa, largam o casamento, largam a família. É um desequilíbrio emocional muito grande. E por detrás de tudo isso tem uma ação maligna. Então, mas quando nós apresentamos a Deus em oração, nós estamos buscando, pedindo a Deus que nos dá equilíbrio emocional, equilíbrio na nossa maneira de falar, na nossa maneira de agir. Equilíbrio até no nosso momento de oração, no nosso momento de meditação. Pessoas desequilibradas não conseguem orar, não conseguem meditar, ou se ora de uma forma, né, turbulenta.
não consegue meditar na palavra de Deus, porque está desequilibrada emocionalmente, espiritualmente. Mas quando nós oramos, nós buscamos a intervenção de Deus, o Espírito Santo de Deus, irmãos, ele é paz. O Espírito Santo de Deus, ele traz esse equilíbrio que nós precisamos. Oração, irmãos, é pedir a Deus direção a ser tomada. É pedir a Deus posicionamento. Posicionar na presença do Senhor como servo de Deus, como serva do Senhor. Fragilizado sim, mas o Senhor nos fortalece. Porque sua palavra diz: sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Abatidos por causa do problema, por causa da situação. Mas o Senhor é aquele que tira o abatimento. O Senhor é aquele que nos fortalece, que nos dá força para um novo dia, para um novo amanhecer, para viver uma nova história. Ele nos dá condição para nós aguardarmos o dia da vitória. Aleluia, santo, santo é o nome do Senhor. E aqui no versículo 3 ele disse: pela manhã ouvirás a minha voz. Aí ele caiu em si. E ele teve essa consciência, essa certeza que Deus estava ouvindo. Aqui ele estava apresentando a Deus pela manhã. Que nós vemos lá no Salmo de número 55 ou 56. Louvado seja o nome do Senhor. Salmo 55. De tarde, de manhã e ao meio-dia clamarei ao Senhor. Orarei ao Senhor, clamarei e ele ouvirá a minha voz. Então, ele estava com essa certeza, ele tinha essa certeza que pela manhã Deus estava ouvindo. Ao meio-dia também Deus estava ouvindo. À tarde também Deus estava ouvindo. Então, irmãos, todos os momentos que nós chegamos na presença do Senhor, o ouvido do Senhor está atento. Ele está ouvindo, ele está contemplando e ele está dando vitória. Então você que tem questionado, falando que Deus não está te ouvindo, que Deus não está te contemplando, ele está te contemplando sim. Tanto é que ele está te contemplando que ele está trazendo resposta para você através desta palavra. Ele tem te contemplado todos os dias. Ele contemplou este questionamento. Louvado seja o nome do Senhor. Aonde esta palavra chegar, que você receba ela de bom grado, receba ela com alegria e você terá a sua vida transformada. Aqui ele estava apresentando a Deus, era um momento que ele estava de manhã apresentando a Deus. Quem sabe você estará apresentando a Deus ao meio-dia. Quem sabe você estará apresentando a Deus à tardinha. Quem sabe você estará apresentando a Deus às 3 horas. E o Espírito Santo de Deus me faz lembrar aqui quando Pedro e João, chegando ao templo para a oração da hora nona, ou seja, a oração da tarde das 3 horas. Estava ali aquele homem, esperando o agir de Deus, esperando a intervenção de Deus. E Deus estava presente ali naquele momento. Deus estava presente na vida daqueles 2 homens de Deus. E Deus se fez presente, se manifestou ali na vida daquele homem, daquele coxo, que ficava à porta do templo, pedindo esmola. Mas Deus deu para ele não esmola, Deus deu para ele uma nova história de vida. Deus deu para ele saúde. Deus se manifestou na vida dele de uma maneira sobrenatural. Ele aguardou por muito tempo ali e Deus sustentou ele, irmão, porque se Deus não tivesse sustentado ele para aquele momento, a história dele seria outra. Seria de morte. Mas ele estava todos os dias, ele estava ali na porta do templo. E isso, irmão, serve para nós todos os dias. Nós temos que estar na presença do Senhor e ele se faz presente quando nós clamamos por ele, quando nós chamamos por ele. Então, seja que hora for que você se apresentar a Deus, louvado seja o nome do Senhor. O seu ouvido estará atento. O seu olhar estará atento. E que você venha ter certeza, onde você colocar a planta dos seus pés, você está sobre o olhar de Deus. Você está sobre a intervenção de Deus, porque Ele que vai abrir porta. É Ele que quebra barreira, porque sua palavra nos diz no Salmo de número, acho que 45 ou 46, que Ele é aquele, que despedaça o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Louvado seja o nome do Senhor.
O Salmo de número 46 nos diz assim: ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Então, irmãos, por onde você passar, por onde você colocar a planta dos seus pés, você pode ter certeza que Deus está agindo, que Deus está intervindo. Deus vai quebrantar corações, Deus vai mudar pensamento de pessoas para agir a teu favor. Deus muda a história de vida. Então nós vemos aqui que Davi, na confiança, né? Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor, pela manhã me apresentarei a ti a minha oração e vigiarei. Então, irmãos, oração é compromisso. Oração é relacionamento. Oração é buscar direção de Deus, é buscar proteção de Deus. Oração é buscar, irmão, decisão que vem de Deus, porque muitas das vezes, né, diante de alguma situação, nós vamos tomar, irmãos, decisões erradas, decisões que vai trazer sofrimento. E você ainda não entendeu que não é esta a decisão. Que muitas das vezes nós na ansiedade, nós buscamos decisões que vêm de nós, respostas que vêm de nós, fazer coisas que vêm de nós. E lá no futuro, lá na frente, vai trazer sofrimento. E Deus, ele conhece o nosso futuro. Deus conhece o nosso amanhã. Então, como a palavra de Deus diz que ela não traz sofrimento, que ela não acrescenta dores, Deus está trabalhando, Deus está moldando. Nós precisamos, irmãos, ficar voltados para Deus, voltados para a palavra de Deus. Muitas das vezes nós falamos, questionamos. E esses questionamentos, né, traz atraso para a nossa vida. Muitas das vezes nós achamos que é Deus, mas não, é nós mesmos. Nós é que somos empecilhos, nós que buscamos empecilho para a nossa bênção chegar. Porque Deus, ele é perfeito em tudo, que fez e que faz. Então nós parar para meditar um pouco mais, nos silenciar para ouvirmos a voz de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, passar a ouvir mensagens, passar a ler a Bíblia, passar a cantar louvores, colocar louvores dentro do lar, dentro da casa, e naquele momento é momento de meditação. Buscar de Deus o refrigério para o nosso corpo, para a nossa alma, para a nossa mente, porque nós com o corpo refrigerado, né, nós temos condições de entender aquilo que Deus tem falado. E Deus, irmãos, ele fala através da sua palavra, através desta palavra aqui. É Deus que fala. Muitas das vezes nós vamos no culto e Deus está falando ali, mas o corpo está ali dentro do templo, mas a mente está lá fora. Ou seja, está havendo uma divisão, está havendo uma separação, mas tem que ser aquele conjunto, o corpo, a mente e a alma tem que estar ali no mesmo propósito, para que possamos entender e ouvir a voz de Deus e receber a resposta que vem de Deus. Quantas das vezes sai-se vazio e volta mais vazio ainda, porque está com a mente voltada para as coisas deste mundo, para as coisas da terra. E a palavra de Deus diz lá no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 36, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Primeiro a presença do Senhor. Então, quando nós nos colocamos à disposição para estar na casa do Senhor, se desprender de tudo aquilo, Senhor, eu estou indo na tua casa. É um momento separado para Deus, é um momento de comunhão. Eu quero, Senhor, estar livre, liberta desses pensamentos para que a tua palavra possa penetrar no meu coração, possa penetrar no meu ouvido e ir para o coração, possa penetrar no meu ouvido e ir para a minha mente, penetrar nos meus poros, penetrar no meu sangue, na minha carne, em todo o meu corpo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, eu deixo aqui esta palavra. É aquilo que eu não consegui falar, que o Espírito Santo de Deus complete em cada coração. Então, resumo. Oração é entrega, oração é compromisso, oração é prioridade, oração é buscar proteção de Deus, oração é buscar direção de Deus, oração é buscar equilíbrio de Deus para as emoções, para os nossos sentimentos. Oração é pedir, né, a Deus de direção a ser tomada em qualquer que seja a situação, seja ela difícil, seja ela complicada, seja ela fácil, é buscar a direção de Deus.
Louvado seja o nome do Senhor. Salmo de número 5, que você possa meditar nesta palavra. Eu tenho certeza que Deus tem algo maravilhoso para continuar falando. São 12 versículos, né? Que você possa continuar lendo e meditando nesta palavra santa, em nome de Jesus. Pai querido, Pai santo, neste momento, nesta hora, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra. Te agradecemos, ó Deus, pela intervenção do Teu Espírito Santo. Te agradecemos, ó Deus, pelos Teus cuidados, porque até aqui o Senhor tem cuidado, até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem, ó Deus, nos dado vitória, e a vitória é nossa pelo sangue de Jesus Cristo. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor tem abrido portas. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem nos dado, Senhor, condições, meu Deus, de esperar o tempo determinado pelo Senhor. E a tua palavra diz em Eclesiastes que é um tempo determinado para todas as coisas. Assim como a medicação que o médico humano passa, ela tem o tempo de agir. Nós temos que esperar, Senhor, o tempo do agir do Senhor na nossa vida. Meu Deus, meu Pai, que venha ser retirado de nós toda essa ansiedade, toda essa preocupação, toda essa ociosidade da nossa vida, da nossa mente, do nosso coração. Meu Deus, que nós venhamos receber o refrigério que vem de Ti. O Senhor manda refrigério todos os dias, ó Pai, para a nossa vida. O Senhor manda refrigério para nós. E muitas das vezes os problemas, as dificuldades, nós não conseguimos, Senhor, receber esse refrigério. Mas, Senhor, que toda ansiedade, que toda preocupação, que todo, meu Deus, tudo aquilo, Senhor, que tem trago atraso, meu Deus, na nossa vida, que venha ser repreendido no poder do nome e no sangue do Senhor Jesus Cristo, e que nós venhamos receber o refrigério que vem de Ti, a paz que vem de Ti, o socorro que vem de Ti, pois a Tua palavra diz que o Senhor é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Então, Senhor, nas horas de angústia, nós não estamos sozinhos, o Teu socorro se faz presente. O Teu Espírito Santo se faz presente, a Tua palavra se faz presente, nós não estamos sozinhos. Pai, perdoa os nossos pecados, pensamento, palavra, por obra. Meu Deus, meu Pai, eu apresento os Teus servos e servas que estão na luta, que estão nas adversidades, que estão nas aflições. Meu Deus, cuida de cada um dos Teus servos, ampara, fortalece, renova, restaura, dá resposta. Quebra, meu Deus, toda maldição, quebra o arco, quebra a lança, quebra, meu Deus, as palavras de maldições, as palavras, Senhor, que causou perturbação na alma, as palavras que causou, Senhor, tristeza, que o Teu Espírito Santo entra, meu Deus, levando paz, levando alegria, meu Deus, o renovo e a restauração e a resposta que vem de Ti, ó Pai. Senhor, muito obrigado pela Tua presença, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado, ó Deus, pela vida dos Teus servos, muito obrigado, ó Deus, por todos, ó Deus, que estão, Senhor, aqui neste canal, são 63 pessoas, meu Deus, meu Pai, sobre as bênçãos do Senhor, visita cada um aonde quer que eles estejam, em qualquer estado, em qualquer, Senhor, estado deste país, em qualquer lugar, até fora, meu Deus, do país, visita, dê vitória, dê livramento. Meu Deus, que ele possa receber a paz do Teu Espírito Santo, que eles possam receber o conforto, em nome do Senhor Jesus, pois a Tua palavra diz que as bênçãos do Senhor não acrescentam sofrimento. Então, Deus, aonde há um sofrimento, que o Teu Espírito Santo entra agindo, aonde há, meu Deus, a tristeza, que ela saia em nome do Senhor Jesus, e que a alegria do Espírito Santo comece a renascer, começa, meu Deus, a levar conforto, levar a paz, levar a tranquilidade, e que este irmão, que esta irmã, que esta pessoa possa, meu Deus, passar a ver, Senhor, o dia, a vida de uma outra maneira. Na certeza, Senhor, de que o Senhor nunca desamparou e nunca vai desamparar. O Senhor não desamparou o Teu filho ali na cruz do Calvário, naquele sofrimento, ele estava amparado. Meu Deus, muito obrigado. Então, Senhor, nós Te agradecemos pelo amparo, pelo livramento, pela proteção em diferentes situações, em diferentes lugares. Senhor, tem pessoas que estão, Senhor, sofrendo, meu Deus, chorando, porque perdeu um ente querido. Meu Deus, que o Teu Espírito Santo possa levar o conforto, possa levar a paz. Que o Teu Espírito Santo, Deus, possa caminhar junto desta pessoa, junto desta família. Meu Deus, meu Pai, pessoas que estão, Senhor, pedindo a intervenção de cura, meu Deus, por uma pessoa que se encontra abatida, por uma pessoa que se encontra internada, hospitalizada. Meu Deus, seja qual a condição for, seja qual o problema for de saúde. Nós pedimos a Tua intervenção. Nós pedimos, ó Deus, que o Senhor entra quebrando toda a maldição. Que o Senhor entra, ó Deus, levando a paz, levando o renovo, levando, ó Deus, meu Pai, para dentro deste medicamento, aquilo, Senhor, que este medicamento ainda não fez efeito. Que a Tua palavra, que a Tua presença, com o Teu Santo Espírito, que a unção do Senhor Espírito Santo, ó Deus, desça, meu Deus, neste lugar, desça nessa vida, levando, meu Deus, o renovo, a restauração, a presença, a cura, a libertação, em nome do Senhor Jesus Cristo.
Meu Deus, toma, Senhor, em tuas santas mãos, e nós te agradecemos nesta manhã, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Senhor Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Vamos dizer todos glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus.